Salve vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias desta terça-feira, dia 27 de agosto do ano da graça de 2024. Inverno no sul do Brasil. Hoje é o dia do psicólogo. Esta data foi escolhida para homenagear os profissionais da área de saúde que estudam e também orientam o comportamento humano, lidando com sentimentos, traumas, crises e outras condições. O dia 27 de agosto foi escolhido porque em 1962, neste dia, o presidente João Goulart sancionou a lei número 4.119, que reconheceu o psicólogo como profissional no Brasil. Nesse jornal, serviços, cidadania, prestação, comentários, depoimentos, futebol e só notícia verdade. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. Alô, Johnny. Alô, amigos. A corrida eleitoral realmente tomou conta de Curitiba. Os candidatos à vereança estão ativos, atuantes, comparecendo em vários locais. Fui num evento na noite desta terça-feira e lá estavam 4 candidatos a vereador. Isso mesmo, num evento, 4 candidatos a vereador. E num outro evento que fui dia destes, também lá encontrei 3 candidatos a vereador. Os candidatos estão correndo, estão indo aos eventos, aos locais onde o público se reúne, no centro da cidade, já começam a circular as distribuições dos chamados santinhos, das propagandas eleitorais, porque a campanha foi oficialmente deflagrada agora no último dia 16. Há muitos que afirmam que poderá ocorrer uma renovação grande de vereadores, outros acham que não, que serão poucos os que chegarão e a maioria conseguirá a reeleição. O fato é que os nomes estão lançados, homens, mulheres, pleiteando a condição de vereador de uma das mais importantes cidades brasileiras, Curitiba. Ser vereador em Curitiba realmente é uma posição merecedora de destaque e por isso a concorrência é muito grande. E nós, eleitores, temos que optar por alguém, temos que escolher alguém. Vamos analisando os nomes. Tem bons candidatos. Tem muitos aí que são candidatos por ser apenas querendo usufruir de alguma vantagem, mas outros querem a eleição e têm condições de bem nos representar. Vamos escolher bem. Muito grato, até a outra. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos.
Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda já iniciou o exame dos 113 pedidos de registros formalizados até a semana passada no sistema de gestão de apostas. Isso por empresas que querem atuar no mercado brasileiro de apostas de cota fixa. As bets, que premiam apostadores quando acertam alguma condição prevista no código ou o resultado da partida. A avaliação é por ordem cronológica, conforme a chegada dos pedidos. Após a regularização, o governo federal deverá aplicar sanções exemplares, firmes e fortes, contra plataformas de apostas esportivas e os jogos online que não estiverem autorizados a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano. Essa é a expectativa da Associação Nacional de Jogos e Loterias, e segundo seu diretor de comunicação, Leonardo Benites, proprietário de uma agência de marketing especializada em apostas. O resultado da mais recente edição do ranking de competitividade dos estados trouxe o Paraná como um dos estados mais sólidos em termos fiscais do país. A lista divulgada pelo Centro de Liderança Pública mostra as contas paranaenses como a terceira melhor de todo o Brasil e em sua solvência fiscal. O índice é um dos 9 pontos analisados pelo ranking dentro do pilar de solidez fiscal e considera a relação entre a dívida consolidada líquida do Estado e também a sua receita corrente líquida, isso ao longo de cada ano. Em linhas gerais, é o indicador que mensura quanto a dívida do Estado consome de sua receita. Quanto melhor o indicador, mais recursos ficam livres para executar políticas públicas e também investimentos. Nos últimos 10 dias, o aplicativo Pardal, disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, recebeu mais de 14 mil denúncias de irregularidades no programa eleitoral, o que dá, em média, uma denúncia por minuto. A propaganda eleitoral começou oficialmente no último dia 16 de agosto e deve seguir uma série de regras estabelecidas em resolução pelo Tribunal Superior Eleitoral, seja nas ruas ou na internet, em especial no que diz respeito às redes sociais e também a utilização de ferramentas de inteligência artificial. A maior parte das denúncias até o momento, cerca da metade, diz respeito a campanhas para cargo de vereador. A maioria foi no estado de São Paulo, seguido por Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul também. Atualmente, 11,44 milhões de habitantes. A população paranaense deve continuar crescendo até 2044. A partir de 2027, ultrapassará a marca de 12 milhões de habitantes. É o que apontam os dados mais recentes sobre a projeção da população nacional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, na última quinta-feira, dia 22, e analisados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IAPARDES. As projeções são feitas pelo órgão nacional
a partir dos dados obtidos do censo de 2022. De acordo com essas estimativas, o Estado deverá chegar a 2027 com 12,01 milhões de habitantes, aproximadamente 570 mil a mais do que o último recenseamento. O número de jovens de 16 a 17 anos que fizeram o cadastro eleitoral e estão aptos a votar nas eleições municipais de outubro saltou 78% em comparação com o pleito municipal anterior de 2020. Agora, 1.836.081 eleitores nesta faixa etária, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Nas eleições municipais de 2020, haviam alistados 1.030.563 pessoas, portanto, eleitores adolescentes que não têm a obrigação de votar no Brasil. O voto é obrigatório somente entre 18 e 70 anos, conforme a Constituição. O crescimento dessa faixa etária recebeu em muito o do eleitorado em geral, que subiu 5,4% de um pleito municipal a outro. Com isso, eles agora chegam a 1,17% de todo o eleitorado brasileiro, que soma mais de 155,9 milhões de votantes. A faixa etária com maior eleitorado é a de 45 a 59 anos, que soma 38.883.000 mais 736 eleitores. O Jornal Verdade volta após o intervalo. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na cidade de Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, a linha social, todos com preço justo e qualidade. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. O governo de Rondônia decretou situação de emergência em razão de incêndios florestais. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado. O texto cita a situação crítica de estiagem que atinge a região desde o segundo semestre de 2023. Isso por conta da redução significativa das chuvas. Esse ano, Rondônia registrou 4.197 focos de incêndios nas cidades e 690 em áreas de conservação, totalizando 4.887 focos, o dobro do anotado em 2023. Fogo destruiu 107,216 hectares de florestas e, segundo a publicação, a escassez de chuvas tende a persistir por pelo menos mais 3 meses, provocando uma severa redução no nível dos rios e também na umidade relativa do ar, aumentando significativamente o número de riscos de incêndios florestais e queimadas urbanas, além de agravar os danos à saúde pública e também ao meio ambiente. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior formalizou na última segunda-feira o reajuste de valores repassados às famílias atendidas pelos programas Renda Agricultor Familiar e Inclusão Produtiva Solidária. A partir da assinatura do decreto 7.151,
as famílias passarão a receber 6 mil para o desenvolvimento de projetos produtivos rurais, que visem melhorias na renda familiar, bem como também melhorias sanitárias domiciliar, contribuindo assim para a preservação do solo e da água. Desde 2019, os projetos que são desenvolvidos de forma intersetorial entre as secretarias do Desenvolvimento Social e Família, da Agricultura e também do Abastecimento, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IAPAR, atenderam 10.600 famílias em 375 municípios. Fazer o bem sem olhar a quem. Isso é cidadania. Veja isso. Por onde fica o Teatro Guaíra? Poxa, o Teatro Guaíra, você segue aqui, sempre aqui pela Rua 15, né? Sempre. Aí quando você chegar no Correio, vai ver a agência do Correio, você já vai ficar frontal à Praça Santos Andrade. E ali já é o Teatro Guaíra já. Beleza? Obrigada. Como é que é seu nome? Obrigado, Loyola. Loyola, o meu é Roque Porfírio. Prazer em conhecer. Prazer, Roque. Obrigado pela informação. Felicidade. Deus lhe pague. Vamos com Deus. Tchau. Um gesto simples como esse que eu acabei de fazer agora, pode parecer que não faz nenhuma diferença na vida de uma grande cidade como Curitiba. Pelo contrário. São as pequenas boas ações que fazem a vida de todos ser melhor e ter mais harmonia. Isso se chama boa convivência urbana. Respeitar as filas em qualquer situação é essencial. Colocar o lixo gerado no interior do carro no lixo, nunca jogar pela janela. Manter nossos parques e áreas de lazer sempre limpos. Auxiliar as pessoas idosas ou deficientes no dia a dia da cidade. Usar sacolas para ir à feira e ao supermercado. Separar o lixo em casa e encaminhar para a reciclagem. Assim, a natureza será sempre respeitada. Ter um bom relacionamento com os vizinhos também é essencial. Ser gentil não custa nada, só faz bem. É isso aí, minha gente. Demonstre seu amor a Curitiba através de pequenas boas ações que podem fazer a vida de todos ser bem melhor. A boa convivência comunitária começa em nós. Um pensamento de paz e um pequeno gesto de cooperação podem ajudar a mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Rybakov, disse nesta terça-feira que o envolvimento dos Estados Unidos na incursão realizada pela Ucrânia na Rússia, de Kursk, no oeste da Rússia, é um fato óbvio, informou a agência de notícias estatal TASS. Washington disse desconhecer os planos da Ucrânia antes de iniciar a incursão em Kursk, em 6 de agosto. Os Estados Unidos também disseram que não participaram das operações. Rybakov afirmou que não se tratava mais de uma acusação de que os Estados Unidos estavam envolvidos, mas sim de um fato óbvio. O caminho de escalada de Washington está se tornando cada vez mais desafiador, disse Rybakov, de acordo com as agências de notícias da Rússia. Clóvis Mutim é um agricultor e planta hidropônicos em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, há cerca de um ano, e ele resolveu implementar um sistema fotovoltaico
na propriedade para diminuir os custos com energia elétrica. A sua modalidade exige alto consumo de energia, uma vez que o sistema não pode ficar sem água. O motor que irriga a plantação liga a cada 10 minutos e o investimento surtiu efeito em até 4 anos. O financiamento estará quitado e o ativo vai ajudar a reforçar o caixa para os novos projetos. Motim explica como conseguiu financiar o sistema a juros zero e viu a conta de luz cair em 85%. Nosso Jornal Verdade volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. Um acórdão do Tribunal de Contas da União estimou um relatório de fiscalização produzido no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias da União para o exercício financeiro de 2025 e traz duros recados para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o documento, apesar das estimativas para a receita primária líquida apresentadas no projeto de lei, portanto, serem otimistas, o aumento das despesas acima da inflação. Portanto, ultrapassam o limite de crescimento real de 2,5% ao ano em 2025 e 2026. De acordo com o Tribunal de Contas da União, portanto, as receitas do governo parecem não ser suficientes para recuperar os níveis das despesas discricionárias, resultando assim em queda acentuada a partir de 2024. As perdas discricionárias são aquelas que não são obrigatórias. De olho no céu e também no futuro, o Paraná deu os primeiros passos para ter o planetário mais moderno da América Latina. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou na última segunda-feira o contrato para a elaboração dos projetos legais e executivos e do orçamento de referência de arquitetura e engenharia para o novo planetário do Parque da Ciência Newton Freire Maia. Isso em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A assinatura aconteceu após o anúncio dos vencedores do concurso nacional promovido pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, sempre com apoio do gabinete da primeira-dama do Estado, que escolheu os melhores projetos arquitetônicos. Gabriel Grotz,
Faria e Rita de Cássia Nardo receberam R$60 mil pelo prêmio e ganharam, assim, a efetivação e o reconhecimento público. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, criticou o modelo de gestão da Vale e disse que, com tantas participações societárias, nas quais um monte de gente tem 2% e 3% da companhia, é como um cachorro de muito dono que morre de fome e também de sede. A Vale, que tinha uma diretoria, eu sabia quem era o presidente. A gente sabia quem era. Hoje, nessa discussão que a gente está, não sabemos quem é o presidente. Portanto, não encontramos soluções. O presidente exige e quer que a Vale do Rio Doce cumpram as suas obrigações. E hoje fica até difícil vender o produto para o governo federal, mesmo com preço melhor, destacou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Chegando o futebol, a alegria do povo. Boa noite, José Domingos. Boa noite, Johnny. Boa noite a todos. O Atlético Paranaense foi ao Rio de Janeiro convicto que manteria a tradição de 4 anos sem ter resultados improdutivos contra o Vasco da Gama. Sempre vencendo o Atlético Paranaense após o grande sucesso na Sul-Americana, derrotando o Belgrano na Argentina, foi com embalo total para o Rio de Janeiro. E fez um primeiro tempo espetacular, dominou amplamente as ações, fez 1-0 e poderia ter ampliado o marcador, não fossem importantes defesas do goleiro vascaíno Léo Jardim e também dos defensores do Vasco terem feito o seu papel. 1-0 foi barato no primeiro tempo. E daí, no segundo tempo, o panorama mudou totalmente. Foi o Vasco da Gama quem dominou as ações, tomou a iniciativa e com a sua vibrante e numerosa torcida embalando, o Vasco da Gama fez a virada. Inclusive, houve um gol do ex-atleticano Hugo, que foi anulado acertadamente porque o Bezete estava impedido. Bezete, que foi o chique do jogo, marcou o segundo gol do Vasco da Gama. O Vasco da Gama conseguiu esses 3 pontos muito importantes para seus objetivos no Campeonato Brasileiro. Agora, Atlético Paranaense e Vasco voltam a se enfrentar lá mesmo no Rio de Janeiro pela Copa do Brasil nesta quinta-feira. Mais um desafio para o rubro-negro. E daqui a pouco, no alto de tantas glórias, no estádio Major Antônio Couto Pereira, o Coritiba vai tentar manter a sua sequência de resultados positivos. Jogou 2 partidas fora de casa e venceu. Agora precisa vencer em Curitiba. Se bem que neste ano, no alto da glória, o Coritiba não tem sido aquele time vitorioso. Tem perdido pontos preciosos. Então, mais do que nunca, precisa se afirmar hoje contra o Avaí de Florianópolis. O Coritiba tem 29 pontos e o Avaí tem 34 pontos. O time catarinense faz boa campanha e o Coritiba precisa melhorar. E para melhorar, tem que vencer hoje. Muito grato, até a outra. A notícia que faz bem. A ciência comprova o que a gente já sabia. Segundo Harvard, a convivência com os pets ajuda tanto na saúde mental que reduz os níveis de depressão e ansiedade. Os pesquisadores da universidade mais prestigiada do mundo observaram que mulheres entre 45 e 59 anos são mais influenciadas pelos poderes que os pets aplicam nas pessoas. O grupo mais impactado pelos animais, portanto, segundo a pesquisa, foi o de mulheres com histórico de abuso sexual físico na infância. Nosso Jornal Verdade volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmãos.